Estamos aqui de volta hoje com a nossa quinta aula do curso de radiestesia. Hoje eu vou falar com você sobre correções estruturais. O que seriam essas correções estruturais com o foco da radiestesia? Quando você adquire um terreno e você parte para a construção, esse é o melhor momento para você fazer uma pesquisa, contratar um radiestesista para ele ir até o seu terreno e fazer as buscas, fazer as pesquisas, as consultas do seu solo, né? O que tem ali embaixo, se você precisa de alguma correção pontual, né? E o que seriam essas correções pontuais? Como a gente já falou nas aulas anteriores, dos cruzamentos das linhas Hartmann e Curry, identificamos os pontos telúricos. Muitas vezes esses pontos são muito nocivos e tem uma dimensão um pouco diferente. Às vezes a existência dos lençóis subterrâneos, os lençóis de água subterrâneos, eles podem trazer uma agressão um pouco maior para a sua área, para a sua construção e para o seu imóvel. Como eu também já disse, o fato de você construir em cima não impede que essa energia venha à superfície. Então, este é o momento correto para você identificar essas energias. Como vai ser feito então? O radiestesista vai até o local com a ferramenta que ele melhor se identificar, ou o pêndulo, ou o dual rod, e vai fazendo as pesquisas, né? Identificou uma área, avaliou qual é a dimensão desse ponto, ok, então precisamos de fazer ali uma correção. Por meio dessa pesquisa, então, são detectados alguns pontos mais nocivos, né? Estou exemplificando aqui para vocês, que merecem uma correção mais profunda, uma correção de base. E qual seria essa correção? É a instalação de malhas de cobre, né? Da mesma forma que os gráficos de radiestesia são feitos em resina e cobre, né? Ou então só o material cobre, ali também nessa estrutura é feita uma trama, uma malha de cobre que neutraliza essas energias, ou seja, ela não passa daquele ponto, ela não emerge para dentro da sua casa. Então, são feitas essas correções, essa instalação dessa malha ainda antes da construção. Qual é o tipo de profissional que vai fazer essa malha para você? Primeiro, o radiestesista vai avaliar a dimensão e as consequências desse ponto telúrico ou dessa condição nociva e vai calcular. Ele tem ferramentas para fazer esse cálculo. E depois, em parceria com o engenheiro civil, com o engenheiro elétrico, eles fazem os cálculos para quê, gente? Para verificar qual é a dimensão dessa malha, dessa trama, né? Para que ela seja realmente efetiva, porque muitas vezes se coloca uma malha e tem-se a sensação de que está tudo correto, mas às vezes a malha está aquém da necessidade daquele ponto telúrico. Então, esse engenheiro civil, o engenheiro elétrico é que vai cuidar dessa medição, dessa avaliação junto com o seu radiestesista. Dessa forma, então, com essas avaliações corretas, nós teremos um bom aterramento, né, sem que ele traga efeitos colaterais para os moradores que estiverem ali naquele ambiente, não é? E você vai garantir que você não tem essa energia dentro da sua casa. Uma outra prevenção, né, isso é uma ação preventiva. Muitas vezes a gente não precisa de fazer o aterramento porque aquela energia não vem do subsolo, né? Não vem do centro da terra, não é uma energia telúrica. Algumas vezes nós podemos observar a própria qualidade da terra que usamos para fazer a terraplanagem da sua construção. Ou você tem que complementar com terra e aí você vai num fornecedor desse insumo que te vende, né, essa terra. Muitas vezes você não sabe a origem.
E esse material pode ser coletado da vizinhança, por exemplo, de cemitérios, aterros sanitários, e essa terra já vem impregnada. Então, nesse momento também de você adquirir esse insumo, você tem que avaliar essa qualidade. O radiestesista também pode detectar isso e pedir a substituição, orientar, né, para o seu cliente a substituição daquele material, daquela terra. E assim com todos os insumos que ele vai usar na obra, né? Para que não desqualifique, para que não traga uma energia nociva, né? Já falei isso antes, sobre a responsabilidade, sobre a sustentabilidade desse material que você vai colocar dentro da sua casa, que você vai construir o seu lar. Muito bem, já comentei com vocês sobre as correções estruturais, mas aí você pode me perguntar assim: ok, já construí a minha casa, mas eu encontrei um ponto telúrico, como que eu vou corrigir essa situação agora? É relativamente simples, né? Você não vai ter que quebrar o seu solo, não vai ter que revolver a sua terra, não vai... Se você quiser, ok, se for indicado por um radiestesista, né, que pode dizer para você, olha, aqui não tem jeito, você vai ter que fazer. Então você tem essa opção. Mas normalmente nós usamos os gráficos de radiestesia, que eu já falei com vocês um pouquinho sobre isso, a origem, a forma pensamento, o que ele soma, né, qual é a polaridade que ele vai ativar dentro da sua casa e na sua mente. Então, para essas situações, quando encontramos pontos telúricos nos seus ambientes, vamos corrigir com os gráficos de radiestesia. Existe no mercado hoje mais de 60 tipos de gráficos, formatos de gráficos, né? Então, você pode ficar em dúvida, mas qual tipo de gráfico eu vou usar para essa situação? Qual tipo de gráfico eu vou usar é mais indicada para outra situação? Eu estou disponibilizando para vocês um anexo que tem não 60, mas a maioria dos gráficos que nós usamos para correções em ambientes, né? Aqui a gente está falando de ponto telúrico, de ponto de energia telúrica, de energia não telúrica, né? De energia vermelha. Então, nesse anexo eu disponibilizo para você os gráficos que nós mais utilizamos, com a utilidade, para quê, como e a forma de instalar, né? Então eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo para vocês, porque tudo isso estou deixando escrito para vocês, fica mais fácil a pesquisa e a utilização. Mas, então nós dividimos esses gráficos de radiestesia em alguns grupos. Vou falar um pouquinho para vocês aqui de cada um deles. Os gráficos neutralizadores, eles servem para neutralizar as energias telúricas, não telúricas, verde, vermelhas e até as pretas, né? Então, qual é a função? Como a palavra já diz, é de neutralizar, bloquear aquela energia para que ela não passe daquele limite, né? Um exemplo muito usado, muito importante, né, que eu até já falei dele em outra aula, é o escape. Ele é um gráfico, assim, se você não sabe qual gráfico usar, use o escape, porque ele é um grande neutralizador, principalmente de energia telúrica e energia elétrica. Depois nós vamos ter os gráficos materializadores, são aqueles gráficos que nos trazem bens materiais. Veja bem, não é que eles trazem para a gente, mas eles nos auxiliam a conquistas de bens materiais, né? Como o nome já diz, prosperador é um desses gráficos, né, materializadores, que você coloca um exemplo, né, coloca um gráfico dentro da sua carteira, ele vai te ajudar que você não fique sem dinheiro. Ele vai sempre prosperar, né, a sua riqueza, ele vai te deixar sempre próspero. Só que tem uma coisa, se você já tiver dinheiro, não adianta colocar, tá? É como eu sempre digo, na radiestesia não se dá remédio para o que não está doente. Então, eu quero ter mais,
Não, se você está passando por uma situação, recurso financeiro mesmo, né? Coloca o selo dentro da sua carteira. Esse é o gráfico materializador. Um outro tipo de gráfico, um outro grupo de gráficos são os gráficos protetores. O que eles vão te auxiliar, né? Eles vão proteger você. Um gráfico muito usado é o gráfico da saúde. Um outro grupo de gráficos são os gráficos protetores. Eles vão te auxiliar a manter a sua saúde, né? Exemplificando, já caí direto no exemplo, né? Eles vão auxiliar a você manter a sua saúde, a você não sentir dor. Dentro dos gráficos protetores, nós temos os gráficos, o programador físico, que ele é um gráfico que ele te auxilia para que você não sinta dor, né? Naquele período que você está com dor nas costas, está com dor em algum lugar, a gente usa muito embaixo do colchão. Coloca embaixo no colchão, na altura do órgão que está doendo. Por exemplo, está com dor nas costas, coloca a altura das suas costas, né? Para que você não dormir em contato com ele, mas coloca ele embaixo do colchão. Um outro gráfico também protetor é o antidor. Ele tem basicamente a mesma função do programador físico. E olha que interessante, nesse momento, se você não souber qual gráfico usar, você pergunta para o pêndulo, né? Você vai ter a situação e vai ter as duas opções de gráfico, ou até mais. Você pergunta para o pêndulo qual é o melhor gráfico para usar nessa situação. Então, até isso a gente pode recorrer. Um outro grupo de gráficos são os gráficos desimpregnadores, né? Ou seja, eles vão limpar, exterminar, diluir toda a energia negativa. Esse gráfico a gente usa muito em banheiros, né? Em situações de esgoto, em situações de energias nocivas, nessa linha aí. Um outro exemplo desse gráfico, triturador, ou seja, como o próprio nome já sugere, ele tritura e elimina essas energias mais densas de objetos sólidos que não tem mais utilização, que não tem mais nenhum tipo de serventia. Existe um grupo de gráficos que se chama potencializador. Qual que é a função desse gráfico? Tem um termo, né, que a gente usa, eu vou falar a seguir, que é o testemunho, né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse testemunho, e depois eu vou dar mais informações sobre isso, coloca em cima deste gráfico, você potencializa com o pêndulo para que o resultado seja mais rápido, mais efetivo e que as energias se conectem com aquela forma pensamento. Então, esses gráficos têm exclusivamente a função de potencializar. E aí, quais são, né? Quais são esses gráficos? Eu tenho o decágono, que é um gráfico muito usado com testemunhos, como testemunho, mas também tem o desimpregnador. Como eu disse, tem alguns gráficos que têm duas funções. O desimpregnador, você vai ver no anexo, ele tem um decágono dentro dele, assim como o próprio turbilhão também tem. Então, você tem alguns gráficos que você vai identificar nessa apostila que tem várias utilidades. Mas neste caso, né, falando em potencializador, eu vou dizer para vocês para usarem sempre o decágono, como eu disse anteriormente também. Ele faz par com o escape, que são os dois gráficos que todo radiestesista tem que ter à mão, tá bem? Um outro grupo, mais um grupo de gráficos, então, o grupo de limpeza, né? Eles servem para limpar o seu ambiente. Agora eu vou falar com vocês sobre o gráfico de limpeza. O gráfico de limpeza você pode usar em algumas situações. Vamos lá, você está se mudando para uma casa, está entrando numa casa nova, você alugando, né?
Já haviam moradores ali antes. Você não sabe qual a energia que tinha, mas quando você entra, você fala, nossa, tem alguma coisa me incomodando, né? Energia, parece que é energia. Ou então, o radiestesista vai lá e identifica energia de antigos moradores. Então, são recomendados, esses tipos de gráficos. E quais são esses tipos de gráficos? Nós temos então o próprio triturador, que eu já falei dele, né? O turbilhão também é um gráfico, como o próprio nome diz, que gira, gira e limpa. O desimpregnador, mais uma vez eu falando do desimpregnador, que ele desempregna, né? Ele limpa também. E existe um gráfico muito potente, muito potente. Na verdade, ele não vem no formato de um gráfico de resina ou de PVC, mas ele é muito utilizado, né, para limpeza nos banheiros, que é o disco de chumbo. Ele é uma esfera, cerca de 9 centímetros mais ou menos, de chumbo, e nele vem o desenho, vem desenhado o Luxor, que é usado também para energias negativas, para energias nocivas, de objetos dejetos, né, que não são mais utilizados, dejetos orgânicos e tudo mais. Então, esse é mais um grupo de gráficos. Para finalizar, então, eu vou falar dos gráficos emissores, né, que é o último grupo, né, que eu classifiquei eles assim para ficar melhor. Os gráficos emissores são aqueles que emitem energia para dentro do ambiente, né? Então, nós temos o gráfico de harmonia, que eu já falei deles aqui, e nós também temos o labirinto. O labirinto é um gráfico que ele potencializa a água, né? O labirinto é uma figura que ele é muito respeitado, é uma figura sagrada, e você pode colocar a sua água ali para potencializar, ou então um medicamento, né? Também você pode usar o potencializador, né? Mas exclusivamente são os emissores. Esse gráfico, labirinto, eu indico bastante para colocar em bebedouros, né? Que ele vai ali emitir uma energia muito auspiciosa para a sua água, para o seu consumo e para a sua saúde e equilíbrio. Vou falar um pouquinho com vocês agora sobre o testemunho, né? O que é o testemunho? A princípio parece até um nome de filme, alguma coisa nesse sentido, mas o testemunho funciona da seguinte maneira. Existem algumas consultas que são feitas com a radiestesia, que são realizadas à distância, ou a pessoa não está no local, ou o imóvel não é na cidade em que o radiestesista está, né? Então, nós usamos o testemunho. O que é o testemunho? Ele é a representação mais próxima do objeto a ser pesquisado. Quando a gente pensar em um ser humano, né, que o radiestesista tem essa possibilidade de pesquisar enfermidades e doenças e esse tipo de avaliação, nós usamos como testemunho o próprio algo que remeta ao DNA da pessoa, né? Os materiais líquidos são os mais eficazes, né? Saliva, sangue, esse tipo de informação de DNA da pessoa. Mas também a gente pode usar cabelo, um pedacinho da unha. E aí existem pêndulos que dentro dele, né, você abre o pêndulo, dentro dele existe um compartimento onde você coloca ali dentro, seja esse pedaço de cabelo, seja esse pedaço de unha, né, o fio de cabelo, o pedaço de unha e até mesmo a saliva ou o sangue da pessoa devidamente acondicionado, você coloca ali e esse é o testemunho mais perfeito que você possa imaginar, né? Mas na ausência, então, né, de um testemunho da pessoa, do DNA,
você constrói um testemunho. O que é você construir um testemunho? Você vai pegar um papel branco, você vai fazer um círculo com grafite ou caneta preta. Dentro do círculo você vai escrever o nome, a idade da pessoa, a data em que ela nasceu e o endereço onde ela está no momento da sua consulta. Para quê? Para que fique mais próximo. Você imagina, vai existir mais de uma pessoa com o mesmo nome, mesma data de nascimento naquele endereço, né? Então, o mais próximo que você puder. Agora, por que o grafite e por que o papel branco? Eu já disse anteriormente, né? Não sei se vocês vão se lembrar, que a radiestesia, ela identifica por contraste. Então, se você colocar o preto no branco, e o grafite é o melhor condutor da informação, né? Você pode até usar a caneta preta, mas sempre o melhor material é o grafite. E você vai escrever dentro do círculo dentro do círculo preto. Então, por que o círculo? Porque você fecha a informação. A informação está ali dentro, fechada e protegida. Muitas vezes você pode recortar esse papel, não tem problema para colocar, para você fazer a pesquisa, mas tome muito cuidado para não recortar este círculo que você fez, porque aí você interrompe o processo e você pode não ter um resultado tão positivo. São informações assim muito pontuais, né? Talvez você nunca tenha ouvido dizer isso, mas na prática a gente constata, a gente vê que é assim que funciona. Um outro testemunho que eu vou falar bastante no próximo bloco, na próxima aula, são testemunhos construídos também, mas de uma forma diferente. Eu tenho uma casa para fazer a avaliação da energia, para fazer o diagnóstico. Eu não posso ir até a casa, né? O que eu vou usar? A planta da casa. Então, a planta da casa é um testemunho e você escreve a lápis também na planta da casa, né? O endereço, o local e o CEP, se você tiver. Aí você vai me falar assim, mas a planta da casa não está em preto e branco, ela está colorida. Não tem problema, porque a sua forma pensamento está no endereço e você, radiestesista, vai conduzir o pêndulo sobre a planta. Isso eu vou dar detalhes na próxima aula. Então, a planta também é um testemunho. Quando nós usamos, por exemplo, o decágono, né, que eu acabei de falar para vocês, para potencializar um testemunho. Então, você construiu o testemunho, colocou em cima do decágono para potencializar. Você tem que colocar ali, o radiestesista tem que colocar ali também a sua intenção. Isso é o testemunho pensamento, é a forma pensamento. Qual é a intenção? Qual é a intenção? De potencializar para quê? Então, tudo isso tem que ser depositado, ativado junto com o seu testemunho. Ou também, você pode construir um pensamento como testemunho e trabalhar em cima de um selo, de um gráfico de radiestesia, por exemplo. Só o seu próprio pensamento, né? Por exemplo, quando você vai instalar um gráfico, um selo de radiestesia, colocar embaixo da cama, como eu acabei de dizer. Você não é você simplesmente ir lá e colocar o gráfico de antidor embaixo da cama. A sua forma pensamento tem que ser ativada nesse momento para que aquele gráfico de radiestesia produza os benefícios que você precisa, né? Então, a forma pensamento também é um testemunho. Então, agora nós estamos encerrando mais esta aula de radiestesia. Eu quero deixar bem claro para vocês que
como você faz essa ativação desses gráficos, né? Porque não é uma situação, não é uma condição totalmente passiva. A sua forma de pensamento potencializa já as energias para que elas mudem, para que elas transmutem, para que elas te tragam o benefício que você precisa, né? Então não é, como eu acabei de dizer também, agora há pouco, não é você simplesmente ir lá e colocar o gráfico, não. É o seu pensamento positivo, a sua ativação, a sua confiança no processo, principalmente de que você é merecedor desses benefícios, né? Aí você pode me perguntar assim, mas então o resultado depende da minha crença? Não, não depende exclusivamente de que você acredite no processo, porque a gente não está falando aqui de uma fé, a gente não está falando de um milagre, nós estamos falando de ciência, mas se você acreditar, já você tem 50% de possibilidade de um resultado mais rápido. E o resultado é rápido? O resultado é rápido, desde que você esteja receptivo ao resultado. Então, é a forma pensamento, porque se você vai lá, ativa, faz tudo certo, mas você fica duvidando que ele vai funcionar, você fica duvidando que vai dar certo, é o seu pensamento contra a matéria. E aí os resultados você já sabe, é você que determina aquilo que você recebe, é você que diz ao universo o que você é merecedor ou não. Então, a grande dica para que você tenha um resultado instantâneo é essa. Faça todos os procedimentos, conforme todas as orientações que a gente passou até aqui, e ainda assim ative, acredite, principalmente que você é merecedor desse benefício, dessa cura, dessa proteção, né, que a gente tem à disposição. Então é isso por hoje.